Olá, comunidade da Mother2, como que vocês estão? Esperamos que estejam todas e todos bem, né? Começando mais uma semaninha aqui, o nosso quadro Bate-Papo com a Mother2. Hoje com a gente está a Ana Paula Moreira, uma querida especialista, psicóloga de formação, doutora em desenvolvimento infantil. Então, tá aqui, uma pessoa com uma gigantesca propriedade para contribuir, né, para espalhar informação de qualidade para as nossas mamães, para a nossa comunidade. Então, como a gente sempre faz, eu vou falar brevemente sobre o nosso projeto, sobre a Mother, tá? E fiquem à vontade para acessar os nossos canais, para olhar os nossos posts, conhecer mais da Mother2, né, através das nossas publicações. Então, eu sou a Marcela, e junto com a minha parceira, minha amiga, minha mentora aqui, a Ana, que estão vendo, nós tivemos a Ana, na verdade, que iniciou esse movimento com a própria maternidade dela, o ano passado, inspiradíssima pela Alice, pela filhota dela, na qual ela enfrentou aí, como a maioria das nossas mamães, a maioria de nós, né, enfrentamos aí muitos desafios nesse início, na maternidade, e aí ela encontrou, né, numa rede de apoio aí bastante acolhimento, bastante informação, e inspirada por isso, tá? E também porque nós trabalhamos juntas, né, tanto com recursos humanos como também no ambiente universitário, nós somos professoras, ela me convidou para participar desse projeto, porque eu também tive um bebê, né, o Gustavo, de 5 meses, então, inclusive, uma substituiu a outra na licença maternidade da faculdade, foi muito legal, e que a gente começou a ter essa forte sinergia. Então, me convidando, a gente começou a pensar nas possibilidades, estruturar, né, a Mother2, e hoje ela tem 3 principais braços, tá, pessoal? Temos o braço bastante afetivo, né, que são as nossas rodas, os nossos coffee babies, onde a gente tem reuniões periódicas, né, antes presenciais e agora virtuais, mensais, com as nossas mamães, com a nossa comunidade, para a gente poder debater temas extremamente relacionados a esse universo materno, tá? Infantil. E a gente tem trazido especialistas, por exemplo, como a Ana, fazendo parcerias muito legais para poder dar aí um pouco mais de conforto, informação e acolhimento para as nossas mamães. O segundo braço são as nossas mentorias de carreira, tanto para aquelas mamães que querem retornar para o mercado formal, como aquelas mamães que têm o desejo de empreender ou já estejam empreendendo, mas precisam de mais estrutura, de mais ferramenta, de mais informação para fazer isso de uma maneira estruturada e rentável. E o terceiro braço, né, que a gente já tem aí experiências muito positivas, é o braço corporativo da Mother2, onde a gente estabelece com empresas, né, de diversas regiões, de diversos segmentos, para poder fornecer eventos, workshops, treinamentos estruturados, levando sempre como temática, né, como foco, sororidade, conexão, universo feminino, universo materno, equidade de gênero, entre outros assuntos de interesse, né, que são compatíveis aí com o propósito da Mother2. Bom, então, de novo, venham conhecer melhor o nosso trabalho, tá? E agora eu gostaria de passar para a Ana Paula aqui, a nossa querida especialista. Então, nesses 10 minutinhos que a gente tem, ela vai falar sobre desenvolvimento infantil, vai se apresentar, obviamente, e vai falar para a gente sobre o que é desenvolvimento infantil, tá? E aí, depois, no segundo momento, a gente vai falar especificamente sobre os picos, né? Os ciclos de desenvolvimento infantil que tanto nos rodeiam aí, as mamães sabem disso, né? Ah, e o pico de desenvolvimento, agora meu bebê tá assim e tudo mais. É esse bate-papo que a gente vai ter com ela. Ana, por favor, agora é com você. Obrigada, obrigada Marcela, obrigada Ana, né, por essa oportunidade de conversa que sempre nos é tão cara. Eu agradeço, eu estendo esse agradecimento à comunidade aí Mother2, que certamente é uma rede de tanto significado ao redor desse tema que diz respeito à própria humanidade em si, né, que é a possibilidade de falar sobre como é que a gente cria, como a Ana dizia, outros seres humanos. Eu sou Ana Paula, eu sou psicóloga e tenho dedicado há uns bons anos os meus estudos a essa relação que se estabelece entre a psicologia e a educação, os processos educativos, né? Essa é a minha grande área de interesse e de exploração, e por isso muito me alegra falar com vocês sobre esse tema.
É muito interessante porque quando a gente pensa sobre desenvolvimento infantil, né? É engraçado que às vezes eu estou ali com os alunos discutindo isso na sala de aula e essa questão sempre surge. Quer dizer, seja quando a gente está dentro da escola, seja quando a gente está conversando com alguém da família, ou seja, quando a gente está na relação professor-aluno, essa questão surge. O que é desenvolvimento? Do que é que se fala quando a gente pensa sobre desenvolvimento? É aquele tipo de questão cuja resposta parece muito óbvia, mas que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de delimitar, de conceituar, né? Então, eu acho que é super importante que a gente comece iluminando essa questão, né? Tem uma psicóloga, pesquisadora, que faz trabalhos super interessantes, a Alison Gopnik. Ela escreveu um livro que pode ser que você já tenha ouvido falar, que se chama O Jardineiro e o Carpinteiro. Então, ela vai dizer sobre as pesquisas em psicologia do desenvolvimento. E ela tem uma frase super interessante, quando as pessoas, né, a perguntam sobre desenvolvimento, que ela diz o seguinte: é tudo sobre amar uma criança. É só isso, é super simples. Acontece que coisa linda. Amar não é uma coisa simples. Não. O amor não é uma coisa simples. Né? Super complexo. Então, aqui a gente tem uma série de questões, assim. Quando nasce uma criança, necessariamente nasce a mãe, o amor é uma coisa inata, o vínculo passa por que tipo de dimensões, né? Então, eu quero deixar muito claro para vocês que dentro do âmbito da psicologia, de alguma maneira, é possível dizer que várias perspectivas estudaram o sentido do desenvolvimento. Então, acaba que a gente tem uma série de explicações possíveis sobre o que seja desenvolvimento, né? Ainda que elas possam variar, não tanto assim. Então, eu quero deixar muito claro que eu vou falar para vocês de 2 lugares muito específicos. O primeiro marco é o que a gente chama, é um lugar teórico chamado psicologia histórico-cultural. Ela está localizada ali nos trabalhos de psicólogos russos muito importantes, e o nome mais proeminente é o Vygotsky. De outro modo, um outro fundamento que se assemelha ontologicamente, como a gente diz, a esse primeiro fundamento, são os trabalhos da neurociência em psicologia. Então, os trabalhos da Gopnik, por exemplo, se localizam nesse fundamento. Quer dizer, são estudos e experimentos super recentes que se fazem, que são feitos para se estudar os movimentos ou, né, os processos de desenvolvimento. Desse lugar, o que é possível dizer? Desenvolvimento é um processo de mudança. É um movimento. Desenvolvimento é movimento. Do quê? Né, daquilo que usualmente a gente chama de funções psicológicas. Ou seja, essa discussão está mais ou menos localizada naquela famosa compreensão sobre o que significa tornar-se humano. Que humanidade é essa que se constitui? O que é uma característica comum que nos atravessa, capaz de distinguir essa humanidade. Então, quando eu falo sobre funções psicológicas, eu estou me referindo ao pensamento, eu estou me referindo à emoção, eu estou me referindo à atenção, eu estou me referindo à memória. Então, essas funções, elas são constituídas a partir de uma interface, a partir de um encontro dialético que se dá entre uma força que é biológica. Então, sim, ela tem a ver com aquilo que é genético, ela tem a ver com aquilo que é transmitido, ela tem a ver com um aparato e uma circuitaria que é fisiológico. Então, são processamentos cerebrais, são processamentos físico-químicos, né? Então, quando a gente pensa na estrutura cerebral, ela é a grande característica dessa força biológica. Em conjunto a essa força biológica, existe uma força que é cultural. Então, aí é a necessidade da gente entender que o que se chama de desenvolvimento se relaciona necessariamente com aquilo que a gente chama de aprendizagem. Ou seja, é no âmbito das relações... Meio, né, Ana? Que a gente tem inserido, né? Sim. Que essas relações de aprendizagem se dão e, segundo essas 2 perspectivas que eu nomeei para vocês como minha fonte de discussão, a aprendizagem é aquilo que promove, que potencializa o desenvolvimento. Então, basta vocês imaginarem, por exemplo, o primeiro momento que uma criança fala.
quando se inaugura a possibilidade da palavra falada, é um momento revolucionário no desenvolvimento da vida de um ser humano. A partir de um meio, de um conjunto de pessoas que significam, por meio de uma linguagem ampliada, os diversos estímulos, as diversas possibilidades desse meio, emerge-se a palavra falada. Então, veja que interessante. Ela precisa dessa circuitaria, desse aparato que é biológico. Fora dessa conjuntura não existe possibilidade de fala. Por outro lado, se você tem o aparato, a condição completamente biológica garantida, mas esse ser humano, esse sujeito é destituído de meios culturais, de recursos linguísticos e simbólicos afetivos, esse aparato não é suficiente. Então, desenvolvimento é aquilo que se dá a partir do encontro dessas duas forças. E que se movimenta o outro, né, Ana? Como é importante. Exatamente. Esse outro, essas relações interpessoais que vão se dando, né, com a própria mãe, com os familiares, com essa rede de apoio que a gente tanto fala, né, que a gente tanto reforça. Tem uma frase, querida, eu não vou poder deixar de mencionar aqui. E ela foi muito especial quando eu li o livro da Laura, né, da psicanalista, Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Tá, Ana? Foi um livro muito significativo. E ela fala que você cria, né? Você cria um filho e nomeia. Então, a importância do meio, sabe? De todo esse apoio, de todas essas relações que vão se constituindo, né? Até que a própria criança possa se desenvolver. Exatamente, é exatamente muito, isso. Muito mesmo. É bem o que você está trazendo. Bem legal. E daí, né, Marcela, a importância da gente refletir sobre a qualidade desses vínculos e essas relações. E isso sempre precisa ser dito com muito cuidado, porque não tem aqui na minha fala nenhum resquício de imposição sobre faça desse jeito ou faça de outro jeito. É preciso que a gente tenha muita clareza que quando a gente fala sobre a circunstância desse vínculo, a gente está falando de famílias variadas, em condições e circunstâncias geográficas e histórias variadas. Então, essa aldeia, ela diz respeito a um âmbito familiar, mas ela também diz respeito às famílias que envolvem essa família, ou seja, as relações que envolvem essas relações primárias, mas ela também diz respeito a uma construção que é política, que é social. Né? Então, diz respeito à cidade em que a gente vive, diz respeito à possibilidade dos dispositivos de educação e de segurança, de assistência que a gente tem ou não acesso. Quando a gente traz esse elemento da qualidade do vínculo, é muito importante que a gente pense dessa maneira ampla. É preciso que haja um critério de compreensão sobre o que é que significa educar alguém, né? Sobre o que é que significa a possibilidade de constituição de outros seres humanos a partir de uma humanidade que é a humanidade que a gente carrega, que nós temos. É muito interessante pensar a humanidade como esse movimento que se transmite, né? A humanidade se transmite por meio desses construtos que são absolutamente psicológicos, culturais, sociais, né? É por meio da linguagem. De geração em geração, né, Aninha? Isso. Vejo, porque assim, você está me falando assim, da linguagem, da cultura, dos costumes, das crenças, assim, e eu vou te colocar uma situação muito comum, assim, que eu estou vivenciando, é meu primeiro bebê, primeira experiência, né, com a maternidade, e a minha família, os meus familiares, assim como a Ana também, tá? Nós não moramos próximos a eles, assim, a ponto de conviver, né, todos os dias, ou de contar com eles, né, são aí também da criação, de ter toda essa... Mas quando eu estou com eles, né, ou estava mais, né, antes do Covid-19, eu ouvia muitas coisas assim, Ana, que remete ao passado da minha mãe, né? De como a minha mãe de como a minha mãe conduziu, né? Assim, quando eu era bebê. Ela também ouviu da mãe dela, sabe? Né? Da minha avó. Então, como que esses pensamentos, essas crenças, esse sentimento, cultura, ela transborda, né? E ela vai sobrevivendo, Ana, porque tem coisas que são muito vivas, por mais antigas que elas sejam e que não façam mais sentido.
mas elas vão sobrevivendo, né? A ponto, às vezes, da gente até sentir uma certa culpa por não fazer daquela forma ou por ficar emputecido, né? Emputecida com algum comentário, com alguma sugestão, né? Eu tô falando porque acho que também não é um sentimento só meu. Às vezes, conversando com outras mães, com a Ana, aí nos nossos desabafos, né? Pô, mas por que tem que ser assim? Por que as pessoas pensam dessa forma? E, não sei, me veio esse ponto. E quando você diz isso, eu penso duas coisas importantes, assim. A primeira é, às vezes, a gente se sente, principalmente num momento como esse, muito bombardeado por informações. É mais ou menos como se todo mundo soubesse o que fazer, todo mundo soubesse o que falar. E a gente se sente muito... É bem isso, né? Todo mundo sabe, menos a gente. Não é, Ana? Olha, quantas vezes eu não mandava mensagem para ela assim, desesperada, Ana, mas estão me falando isso, isso aqui, num desespero, sabe? Assim, falar, poxa, mas eu não tô dando conta, eu devo ser muito ruim, né? Devo ser muito, sei lá. E daí as emoções negativas como culpa ou frustração ou tristeza, isso sempre aparece, né? Então é nesse sentido, assim, que eu sempre digo, eu sempre faço uma defesa da teoria nesse sentido. Não essa teoria fria e impositiva, sabe? Mas é no sentido da gente resgatar, sim, a importância de um conhecimento teórico que pode ser compartilhado, como a gente está fazendo aqui agora. Porque eu sempre digo, eu chamo esse espaço teórico de critério, porque aí ele nos salva. No mínimo, ele nos dá uma base, sabe, de terra firme, assim, para a gente colocar os pés no meio do vendaval. De dizer, olha, então, o que é desenvolvimento? O que é, para onde eu preciso olhar, o que eu preciso cuidar, né? Porque aí a teoria te diz coisas importantes nesse sentido. E a gente não fica tão à deriva. Então, o que a teoria nos diz muito claramente? Essa cultura nos é transmitida, muitas vezes por meio de sinais e símbolos quase invisíveis, você não se dá conta de que eles estão ali, mas eles estão ali, né? E a gente transmite isso. Então, palavras que sua avó dizia, o modo como a sua mãe acha que você deve corrigir o que uma criança faz ou não, se você coloca de castigo ou não, né? Então, o que eu sempre digo que a teoria nos salva é nesse sentido. Primeiro, reconhecer que é assim, isso acontece. E isso é bom, é positivo. Se não fosse tudo bem, assim, né? não seria o que somos. Então, existe um movimento de manutenção da ancestralidade, de manutenção da cultura que nos antecede. Por outro lado, existe a possibilidade, também muito positiva, de rompimento com essa ancestralidade. É possível se romper. É importante que se rompa, que se diga, olha, não, né? Como é que a gente vai pensar, por exemplo, sobre os horários de alimentação e horários de sono? Vamos romper com hábitos antigos? Ou vamos inaugurar hábitos novos? Então, esse equilíbrio dialético entre aquilo que se mantém e aquilo que se rompe é muito, muito importante. E para você organizar esse equilíbrio entre o que se mantém e o que se rompe, critérios teóricos ajudam demais. Porque aí você sabe de onde você sai e onde é que você quer chegar. Né? Ainda que esse caminho seja um caminho muito fluido e também muito, muito possível de acolher mudanças. Ai, Ana, eu ficaria aqui. A gente praticamente já finalizamos aqui o tempo do primeiro bate-papo, tá? Querida, só para fechar, assim, você poderia reforçar, como você, né, tem aí um respaldo em literatura, em obras muito, muito vasto, você poderia indicar para as nossas mamães, para a gente, alguns livros, aí algumas leituras nesse sentido, para que a gente possa aí ampliar nosso horizonte? Eu acho que esse livro que eu nomeei para vocês no início é um livro super interessante. É só que eu acho que ele ainda não foi traduzido. Então, a gente tem esse livro, é fácil comprá-lo, mas é um livro escrito em inglês. Então, eu não sei o quanto isso pode ser um entrave. Porque é um livro muito, muito potente, porque ele é resultado de pesquisa científica, mas a discussão é feita de uma maneira muito didática. Então, ele mas eu posso depois me comprometer a fazer uma lista de obras mais acessíveis, e aí eu compartilho com vocês. Mas esse documentário que está passando agora no Netflix, Babies,
Babies, os bebês. Sim. Ele tá super cientificamente organizado. Eu vi, Ana, adorei. Inclusive vai ser uma das nossas indicações, né? Isso. A gente vem no canal, viu, indicando livros, indicando séries, Ana, e as mamães gostam bastante, né? Elas ficam bem inspiradas. E o Bebês, ele tá na nossa lista aí dentro do Netflix para poder indicar. Que legal. Bom, em nome da Mother 2, queria agradecer imensamente a sua contribuição, a sua fala, seu conhecimento, né, com muita propriedade e muito carinho, né? É uma fala carinhosa, uma fala leve. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E aí, a gente pode falar, Ana, por favor. Obrigada. Eu quero agradecer, viu, Ana? Muito, muito mesmo. Eu acho que pelas nossas caras aqui, né, nos vídeos, o pessoal vê o quanto a gente ficou maravilhada com suas palavras. Eu estava aqui embasbacada, te ouvindo, e estaria te ouvindo por horas, viu? Obrigada mesmo. Incrível. Então é isso, comunidade Mother 2. A gente esteve aqui com a Ana Paula Moreira, uma querida, tá? Nós vamos divulgar logo, logo o Instagram da Ana, as obras, os cursos, né? Ela tem aí um trabalho muito acadêmico, enfim, ela é uma querida. Tem o e-book, né, Ana? Se você quiser falar um pouquinho também do e-book, que nós vamos divulgar no canal, né? Um trabalho social aí incrível. Eu tenho um projeto de organização de livros infantis, e é como eu sempre digo, às vezes as pessoas pegam os livros e me falam, Ana Paula, mas esse livro também é para os adultos, né? E aí eu digo para elas, sim, se é um livro para crianças, também é um livro sobre adultos, porque as crianças que educamos, elas têm a ver com os adultos que fomos e que somos, né? Então, esse último livro, chamado Cora Medo, assim, que foi feito, pensado e escrito com muito carinho, é um livro para discutir o medo enquanto emoção que perpassa as nossas vidas e que às vezes é tão presente ali na primeira infância e acaba se estendendo pela adolescência e de maneiras reconfiguradas segue conosco na vida adulta, né? Então foi um livro escrito e pensado como uma possibilidade de diálogo, de conversa com as crianças sobre o que é que significa o medo, quando é que ele aparece, como é que a gente pode lidar com o medo, né? Tem o link, e aí depois vocês podem divulgar facilmente, porque é só clicar no link e o livro está completamente disponível. Eu fiquei encantada, Ana, também, viu? E aí a gente vai divulgar com certeza, querida, no nosso canal. A gente vai deixar ali um link na bio, tá? Para que o pessoal... E eu fico à disposição para as pessoas, se elas quiserem me procurar, inbox também, se quiserem me escrever, se vocês precisarem, né? E a gente segue a conversa. Pode deixar, querida. Obrigada, viu? E até... Obrigada.